Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E o período de calor está chegando, e com isso aumenta o movimento em piscinas e cachoeiras. Mais cuidados especiais devem ser tomados para que a diversão não se torne um problema. Pensando nisso, o Corpo de Bombeiros está realizando um treinamento para capacitar os militares a atuar nessas situações. Hoje você vai saber mais informações desse treinamento, além de conhecer dicas sobre como prevenir acidentes nesses locais. Para isso recebemos os bombeiros militares, a Tenente Priscila Adonai, Tenente Acácio Tristão. Obrigado pela presença dos dois aqui na mesa de debates. Para começar, nós vamos começar falando especificamente sobre esse treinamento, né? Esse treinamento para os militares, como que vai ser realizado? Então, na verdade, ele já vem sendo realizado, né? Em agosto foi feito um pré-teste com os militares, né? Em que eles foram aptos para desenvolver essa atividade. Posteriormente, de acordo com a nossa instrução técnica operacional, eles tiveram que fazer uma série de exames de saúde e, devidamente aptos, agora eles seguem para esse curso, que é o de credenciamento de mergulho. Então, a gente tem 30 militares, não só de Juiz de Fora, mas de toda a região, do 3º Comando Operacional, que abrange Muriaé, Viçosa, Leopoldina, Ubá. E, então, toda a parte do Zona da Mata e Campos das Vertentes, né? A ideia para esses militares é que eles se tornem multiplicadores. Então, eles vão chegar na sua unidade, vão repassar, relembrar os conceitos, os equipamentos e tudo que deve ser feito numa atividade de ocorrência que haja necessidade de empenhar a atividade de mergulho. Realmente essa preocupação aí, ela é fantástica, né? E vocês estão caminhando, a gente vê que o Corpo de Bombeiro está caminhando bem à frente de muita coisa, né? E aí a gente queria parabenizar, né, toda a corporação, porque realmente vocês se preocupam, né, e guardam vidas de muitas pessoas, né? Mas a gente quer saber de você o seguinte: é mito ou não dizer que quando a pessoa almoça ou janta e cai na água, isso aí tem problema, existe problema realmente, deve-se evitar isso? Porque muita gente, às vezes, a pessoa está num churrasco, comendo de tudo, fazendo de tudo, de repente sente calor, vou dar um mergulho na piscina. E dizem que dá uma congestão, né? Isso aí é verdade? Acontece isso mesmo? Como é que é? Parte, tem salvação? Faz sentido. O que acontece? Quando a gente se alimenta, o nosso organismo ele gasta muita energia para processar aquele alimento, principalmente no churrasco, na confraternização, onde a gente exagera, ingere alimentos, carne, coisas mais difíceis de digestão. Tanto é que depois do almoço a gente sempre tem aquela vontade de dormir. Então, se associado a isso, você entrar no meio aquático, numa piscina, numa cachoeira, e fazer um exercício prolongado, então isso sim é bem provável que vai te acometer um mal. Então, não é só a natação. Qualquer atividade, andar de bicicleta, correr, malhar, depois de uma alimentação pesada, não é aconselhado. E por você estar no meio aquático, então a chance de você sentir o mal e vir afogar acontece. Então, não é recomendado entrar numa piscina, numa cachoeira, após ter se alimentado. Principalmente se houver ingerido bebida alcoólica. Então faz sentido essa questão, então, assim. Não é a água que vai fazer mal, mas é a questão da realização de atividade após ingestão de alimentos. Que a gente já ouve isso há muitos anos, né? Os pessoas antigos falam isso. Falavam isso, né? Não é questão da gente duvidar, mas é realmente... Porque que tem pessoas, às vezes, que falam, eu espero meia hora e já entro, entendeu? O certo seria o quê? 1 hora, 2 horas depois de uma alimentação farta? Em torno de 2 horas, pelo menos, mas é um pouco variável de organismo para organismo, o hábito que a pessoa tem e a quantidade que ela ingeriu, assim como o alimento que ela ingeriu também. O carboidrato, os vegetais são de digestão mais rápida, só que as proteínas também demoram mais para essa digestão. Então, ela se sentindo bem, mas também não exagerar, não fazer uma travessia. Ela ir moderadamente. Essa é a recomendação. Via das dúvidas, né? Diz que o seguro morreu de velho, né? Então, as 2 horas aí após um almoço, após uma farta alimentação... Não entra na água, tira um cochilo, fica tranquilo. Dá um refresco bom para os bombeiros, não ter que ficar procurando no fundo do rio. Exatamente. Com certeza. Ao redor de Juiz de Fora existem muitas cachoeiras, né? A gente sabe disso. E existe um trabalho de vocês
para conscientizar os usuários dessas cachoeiras? Existe, então. É uma coisa muito importante a ser falada, porque como nós atuamos na parte de proteção e defesa civil, as 2 primeiras fases são de preparação, que é essa que a gente está fazendo, o treinamento dos militares, e também a parte de prevenção, que é a orientação do público civil em como atuar nessas situações. Então, o que acontece? Existem diferenças entre um rio, um lago, uma piscina, as questões ambientais são variadas e os riscos são diferenciados. Então, a gente trabalha muito com a conscientização da população, desde ela saber se tem alguma placa que indica o risco ou algum tipo de perigo específico, se naquele local tem guarda-vidas, inclusive aqui de fora a legislação municipal ela prevê que deve haver nos clubes um guarda-vidas para, se houver alguma necessidade de empenho para caso de afogamento, ele fazer a retirada imediata daquela pessoa que está se afogando, sabe? Então, é nesse sentido a nossa priorização até para conscientização e orientação do público. A doutora Jane falou em questão de mito, né? Ela também, uma fala dizendo o seguinte, que os fatos acontecem mais com aquelas pessoas que se dizem saber nadar, como houve recentemente com um artista, né, num rio, né? Diz que ele era um grande nadador, um excelente nadador, e arriscou num local perigoso, né? Então, essas pessoas tem que se cuidar muito também. Sim, todas. Porque quem não sabe nadar não vai entrar. Né? Exatamente. Então, aquelas pessoas, quem vai arriscar é aquele pessoa que... Eu adoro citar as frases que a minha mãe falava. Tipo assim, o mar fala que ele quer as pessoas que não sabem nadar, porque as que sabem nadar já são dele. Que já vão, verdade. E no caso do mar ainda tem uma peculiaridade, né, que são as correntes de retorno, que é um outro risco associado também, que muitos perguntam para a gente. Aqui em Minas não tem mar, mas as pessoas perguntam para, se for tirar um momento de lazer nesses locais, que cuidados que devem ter, sabe? Então, é observar, procurar saber antes, né, aquele local, se tem algum tipo de risco ali, e se prevenir antes de ir, né, para realmente ser um momento de diversão e não um momento de tristeza para a família. Então, mas nesse caso, igual foi citado pelo Dr. Zé Augusto, né, o caso do Domingos Montanher, que foi um caso em que ele estava em uma área que era de risco, mas que não estava sinalizado que era uma área de risco, né? Como proceder assim? Como saber se essa área é realmente de risco, mesmo não ter nenhum tipo de sinalização? Foi até uma discussão profunda, né, que essa questão de sinalização. Só que tem vários locais que são de risco atualmente e a pessoa tem que identificar uma cachoeira, um rio que já tem uma correnteza, você não deve se arriscar ali. Às vezes não tem condições de, em todos os locais, o poder público sair sinalizando por placas. Mas você está sozinho, não tem nenhuma outra pessoa para te acompanhar naquilo ali, que saiba nadar, você não deve se arriscar. Um pouco aí talvez de imprudência, foi uma fatalidade, né? Mas ele se arriscar dessa forma aí num local que já tinha até um histórico aí de risco, né? Não só pela existência de placa, mas também pela questão de identificar o cenário ali e não se arriscar. A gente também não sabe se ele passou mal ou alguma coisa antes. E placa também as pessoas não respeitam. Não respeita, se não. placa resolvesse todos os problemas, dele, não tinha, né, muitos acidentes. Como é que é? Transgressão. Aquela vontade do ser humano. Aquela vontade ver uma placa proibida, que é gostoso, não é assim? Então, as transgressões do ser humano. Então. Mas a gente queria ver com vocês assim também. As cachoeiras, geralmente, elas têm um lodo, né? E esse lodo aí, aquilo ali escorrega igual um quiabo, a gente não consegue parar em cima daquilo ali, né? Realmente. Esse é um dos perigos que realmente nas cachoeiras, né? Porque se a pessoa escorregou, mesmo que tenha pouca água, ela venha até a óbito, porque se ela bater com a cabeça, alguma coisa, a prevenção é muito difícil, a prevenção, né, ou não? Pois é, a parte de prevenção é necessário que as pessoas elas absorvam a necessidade e fiquem sensíveis aos riscos. De que forma? Naquele local, o que pode me trazer algum dano? Sabe? Eu tenho que começar a ser sensível nessa perspectiva, e isso é uma coisa que a gente ainda está trabalhando, porque é muito novo, essa parte de prevenção. Normalmente acontece um sinistro, e aí depois que se vai ver, o que pode ser feito se acontecer isso de novo, sabe? Então, você criando essa sensibilização em relação aos riscos do local, não, eu não vou ir ali, porque ali tem deposição de matéria orgânica, pode escorregar porque tem lodo. Eu posso bater a cabeça ou eu posso ficar preso de mau jeito, né? Ou então pode vir choveu na cabeceira do rio lá na nascente, está descendo uma quantidade muito grande de água. E isso acontece num tempo muito curto, que não dá para, se a pessoa estiver dentro daquele local, ela sair. Não dá. A correnteza, ela leva realmente. A pessoa tem que sempre estar pensando no e se.
E se eu escorregar, o que vai acontecer? E se eu atravessar aqui e me afogar, quem vai chamar? Foi o caso que aconteceu um tempo atrás, aquela menina em Bitpoca, né, que veio escorregar, foi um fato desse. A Janela do Céu, que é um local maravilhoso, a gente fica atraído pela beleza, né? Ela foi tirar uma foto, não foi uma selfie, foi uma amiga dela que foi tirar uma foto dela, devido ao lodo ela escorregou e caiu numa queda de aproximadamente 35 metros. Por sorte se salvou, não sofreu lesões aí, se encontra bem, mas as cachoeiras têm esse risco associado, além do afogamento, o perigo aí de escorregões, quedas, devido a essa característica dela. E além do mais, a pessoa que vai salvar também, né? Muitas vezes a pessoa vai salvar e ele que vai, né? Nós tem posição para pegar a pessoa, porque a pessoa quando está se debatendo, né, dentro d'água para salvar, ela pega qualquer coisa. Exatamente. Né? Então, uma coisa que é importante a gente frisar também é que num dos treinamentos que a gente faz, a gente aprende até judô aquático para poder dominar a pessoa, porque aquela pessoa que está afogando, ela está em pânico. Então, o instinto dela vai ser de sobrevivência, ela vai se agarrar onde tiver para ela ficar na superfície da água. Se outra pessoa que se achar que consegue retirá-la, fizer o contato direto, ela pode ser aquele objeto que ela vai usar para ficar na superfície. Então, ele acaba se afogando também. E aí a gente vai ter 2 vítimas. Então, por isso que é importante ter o guarda-vidas. Se a pessoa não sabe nadar, não entra e tenta pegar a outra. Se ela tiver algum objeto em mãos que ela consiga fazer o contato com a outra pessoa, aí sim, ela faz o contato com esse objeto e puxa para retirar ela daquele local de risco. Sabe? Mas agora, entrar para fazer a retirada, se não tem um treinamento, se desconhece, não faça, porque realmente vai virar uma segunda vítima. Bom, vamos para um rápido intervalo, mas antes um recado para você. Você já imaginou se seu bairro fosse um time de futebol? Diário Regional não só pensou, como criou as canecas personalizadas com escudos dos bairros de Juiz de Fora. E a promoção Bairros do Coração. Você junta 5 selos que vêm todos os dias nas páginas do Diário e com mais R$10 você pode trocar pela sua caneca. A minha hoje, do bairro Granbury. São 20 bairros de todas as regiões da cidade para você escolher. Mostre que seu bairro tem a maior torcida e faça parte do time. Nossa conversa com a Tenente Priscila e o Tenente Tristão vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, falando sobre acidentes em piscinas e cachoeiras, os cuidados que devem ser tomados nesses locais, recebendo os bombeiros, a Tenente Priscila Donai e também o Tenente Acácio Tristão. Agora, a questão das crianças, como que as crianças devem frequentar esses locais? Claro que a gente sabe que as crianças merecem um cuidado todo especial, então quais são as orientações para as crianças nesses lugares? Olha, sempre com pai, mãe ou responsável por elas. E esses responsáveis o tempo todo observando o que elas estão fazendo. Né? Criança normalmente quer brincar com outros, aí faz algumas brincadeiras que podem trazer algum prejuízo, que ela pode vir a se afogar. Né? Por exemplo, concorrer quem vai ficar mais tempo debaixo da água, né? Então ela perde os sentidos, ninguém vê, ninguém sabe que afogou. Então é um risco. O adulto ele tem que ficar o tempo todo observando a criança, se ela está bem, que tipo de brincadeira que ela está fazendo, orientar o que pode ou não fazer, né? Mortal na beirada da piscina, o risco de bater a cabeça é muito grande, de machucar. Então as crianças têm que ser observadas de perto. Tenente, tem muitos condomínios hoje com piscina. Qual o conselho que vocês dão para esse pessoal de condomínio com piscina? Primeiramente, essas piscinas têm que ser cercadas, né? Isso é a primeira hipótese aí. O conselho é que tenha alguém responsável também para quando essa piscina está sendo frequentada, esteja ali a presença de um guarda-vidas para que ele garanta a segurança. Ela ter placas também indicativas, como exige a lei municipal, onde indica a profundidade, ter boias também ali, life belts, né, que são aqueles cinturões aí para salvar vidas também, para serem arremessados em caso de alguém afogando, e até um equipamento aí de primeiros socorros e alguém treinado para fazer um atendimento caso esteja afogado. Mas a questão de estar cercada a piscina é fundamental. E às vezes, quando ela não está usando, uma criança aí pode chegar e acessar e ter um afogamento aí. Agora, falando especificamente um pouco mais sobre esse treinamento, né, de vocês, como que ele faz para justamente poder agilizar os atendimentos? Então, esse treinamento, de acordo com a nossa instrução técnica, ele tem 80 horas aula, né? Então, os militares eles passam por uma série de conceitos
teóricos, mas a maioria é a parte prática. Então, do dia 7 até o dia 16, ainda vai entrar o feriado, eles vão estar fazendo isso, tanto em piscinas, como também em Chapéu d'Uvas e na represa João Penido. Bom, a finalidade é tornar mais eficiente e eficaz a prestação de serviço, né, se houver uma ocorrência de empenho nessa situação. Então, os militares, além da prática, né, de estar apto, condicionado fisicamente, né, eles vão ter condição de fazer a prática mesmo atividade bem mais rápido, né, do que seria pensar e planejar o atendimento, eles já vão prontos para a execução. Uhum. Agora, só assim, a nível mais de curiosidade, qual a diferença do trabalho realizado pelos bombeiros militares do que aquele realizado pelos bombeiros civis? O bombeiro civil, a profissão foi criada, regulamentada pela Lei Federal 11.901, de 2009. Então, é uma profissão relativamente nova. Ele é um profissional habilitado na forma da lei a estar prestando um serviço de prevenção e combate a incêndio em empresas, em shopping centers, bancos, fazendo, para entender melhor, seria uma comparação aí entre o policial militar e o segurança do banco. Ele atua também na parte de segurança, porém dentro de um determinado local. O bombeiro militar não, é aquele profissional, né, que tem uma atribuição estabelecida aí na Constituição Federal, tanto na Constituição Estadual. Ele exige aí para o socorrimento público, independente aí, todas as pessoas têm uma corporação conceituada, firmada aí, o Corpo de Bombeiros Militar, tem um número próprio, 193, onde qualquer cidadão pode estar acessando, e ele presta aí o socorrimento público, independente de quem seja e qual tipo de socorrimento. Então, desde prevenção e combate a incêndio, fiscalização também de incêndio, desabamentos, soterramentos, afogamentos, acidentes de trânsito, então toda essa gama de desastres, de sinistros aí, é competência do Corpo de Bombeiros Militar. E o bombeiro civil também, por exemplo, em casas de show, eles são agora exigidos praticamente de permanecerem dentro do evento durante o período do evento, não é isso ou não? Alguns municípios têm leis municipais tendo a exigência aí mas não tem uma lei estadual, não. Existe o Corpo de Bombeiros, né? Tá na Assembleia um projeto de lei que visa aí a regulamentação, a qualificação aí desses profissionais e a fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros Militar. Para até a pessoa, quando for contratar, saber que ela está contratando um profissional que passou por uma formação séria, estudou numa escola certificada, ele tem um treinamento, então ele está contratando alguém capacitado para exercer um serviço para ele. Porque antes prevenido que remediar, né? Sim, para a gente é importantíssima a presença de pessoas treinadas, né? Exatamente. Já ajuda bem, porque realmente se a pessoa está lá, ela está vendo alguma coisa que está começando, porque o fogo começa pequeno, de uma fagulha, né? Uhum. Às vezes até com o pé você apaga, mas se você deixar correr ou qualquer coisa, aquilo ali pode tomar uma grande proporção. Exatamente, é onde atua a prevenção, né? Às vezes você não espera nem acontecer o fogo, você já prevê, imagina que aquilo dali pode incendiar, então com uma medida simples, hein? E se isso acontecer, exatamente. E se acontecer. E se acontecer, eu estava com a curiosidade minha aqui, você sempre faz um campeonato, uma participação de vocês nadarem, alguns bombeiros, não sei, fazer uma travessia do Paraibuna ou da represa. Desafio de inverno. Como é que é? É o desafio de inverno. Ele normalmente acontece quando está chegando o dia mais frio de inverno, que todo mundo vai para a represa de João Penido, foram as últimas. Esse ano foi a 10ª edição dele, né, sendo que a segunda na versão de duatlon, né, que foi a travessia da represa e posteriormente a corrida de 14 quilômetros até a sede do 4º Batalhão na Avenida Brasil. Então, no dia mais frio do ano, a gente reúne todos os bombeiros militares, não só de Juiz de Fora, mas toda Minas Gerais costuma vir, né, os bombeiros de outros locais também, e a gente faz essa atividade. É uma atividade de promoção, de satisfação, de motivação do público interno, né, e de reconhecimento da necessidade da gente estar sempre em condições para atender qualquer ocorrência, até porque as ocorrências mais complexas, elas não esperam um momento para acontecer, elas vêm no início da noite, no meio da madrugada, dia frio, final de semana. Mais frio, mais quente, não interessa. Natal, Réveillon. Tem que estar sempre a postos. Exato. Tenente, os clubes passam por um sistema de vistoria, de fiscalização?
Sim, os clubes, o nosso projeto, né, o processo de prevenção contra incêndio e pânico, é importante frisar isso, porque ele é contra incêndio e pânico. Então, nesses locais, além de ter algum risco de incêndio associado, também tem a questão do pânico. Então, se alguém vier se afogar, ou então se o filtro da piscina sugar parte, ou o cabelo de alguém, ou a parte da roupa, acaba gerando pânico naquele local. Então, isso pode gerar desde um certo tumulto, né, onde pessoas podem vir a ser esmagadas ou pisoteadas, até uma ocorrência mais grave mesmo nessa circunstância. Então, todos os locais, edificações, seja de comércio, aí entra a questão dos clubes, balneários e outros locais também, eles, existe a previsão, né, na legislação deles serem também, passar por todo o trâmite de prevenção contra incêndio e pânico, justamente para evitar situações desse tipo. Uhum. Esses militares que irão fazer esse curso, eles serão que multiplicadores? Como que eles vão fazer? Eles são todos de Juiz de Fora? Como é que é? Não, então, os militares que estão fazendo, existem hoje 30 militares envolvidos diretamente com esse curso, sim. E eles vão voltar para suas unidades e dali ser multiplicadores, vão passar o conhecimento para os outros, né? Na verdade, é relembrar alguns conceitos, materiais, técnicas, treiná-las, né? Porque mesmo você sabendo a técnica, se você está treinado nela, você faz ela mais rápido do que normalmente faria se for pensar em cada passo a passo do que tem que ser feito, sabe? Então, essa é a ideia. É fazer rápido, porém com segurança, porque o militar, quando ele entra num cenário de sinistro, ele tem que preservar a vítima e preservar a si. Ele não pode virar uma segunda vítima, né? Então, essa é a nossa prioridade nesse treinamento. Bom, nós estamos chegando na reta final do nosso programa. Gostaria de agradecer a presença da Tenente Priscila, também Tenente Tristão, que estiveram aqui conosco. Muito obrigado também pela presença do Léo Bonfim, que esteve aqui conosco. Muito obrigado. Nossos debatedores, muito obrigado, doutora Jane, muito obrigado, doutor José Augusto. Muito obrigado, claro, pela sua companhia. Mês de debates volta amanhã, 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise do programa de hoje às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou qualquer momento, através do YouTube, pelo canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.